Bom, hoje nós vamos falar sobre autopiedade. Isso. Né? E sempre temos aqui um texto para ilustrar o tema do dia. O pastor Rogerinho vai trazer esse texto para a gente poder meditar na palavra e trabalhar o tema de hoje. Você participa com a gente. Nós vamos hoje, Jean, começar o caminho de indicação para como a pessoa superar essa situação da autopiedade. Então, uma das coisas é ela ficar livre da sua autoimagem negativa. E nós temos um texto que nós separamos aqui, que está lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, no verso 10, que diz assim: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, a intenção é exatamente esse fortalecimento. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, esse é um confronto com uma autoimagem negativa. Na realidade, a pessoa não é fraca como ela se vê ou como muitas vezes ela gostaria de se manter. Mas ela é mais forte do que ela imagina e do que ela pensa. Eu quero ler um outro texto aqui, diz assim: nos últimos anos, trouxemos o narcisismo para o palco. Nunca uma geração se preocupou tanto com a aparência como a nossa. Milhões ou bilhões são gastos pelos ricos e classe média com produtos de beleza, cirurgias plásticas, academias de ginástica. Os ícones da beleza são adorados como deuses e deusas. É preciso fazer justiça àqueles que se preocupam também com o preparo intelectual e a eficiência profissional. Há uma parcela da humanidade que sonha com um mundo e um homem ideal. Mas conseguirão isso através da autorrealização? Então essa é uma questão. Então, o quanto que o esforço humano ele consegue ser eficiente nessa reconstrução dessa imagem, ou a destruição de uma autoimagem negativa e a construção de uma autoimagem positiva. O que você está falando aqui, o ser humano ele tem facilidade de perder o foco da imagem que Deus tem para ele, quer que ele assuma de si mesmo. Não é? Ao contrário, ele acaba assumindo uma imagem que o mundo coloca. Exato. E porque ela preenche mais o vazio do ser humano, seria isso? Porque na cabeça do ser humano, obviamente. Não é que preenche, mas na cabeça do ser humano o tamanho dessa imagem encaixa mais naquilo que ele quer, porque a carnalidade busca isso? Tem a ver com isso que você está perguntando, mas tem algo muito importante que é justamente, ou seja, quem que está sentado no trono, né, do seu coração. Então, quando a pessoa tem uma imagem, ou seja, distorcida a respeito dela mesma, consequentemente, ela vai ter uma distorção a respeito da imagem dos outros, que está no campo horizontal, e, obviamente, ela vai ter uma imagem distorcida de Deus. Então, se ela tem uma imagem distorcida a si mesma, ou seja, não sabe quem ela é, o seu valor como indivíduo, o seu valor como filho de Deus, o seu valor como pessoa, o seu espaço dentro da sociedade que ele vive, dentro da família, dentro dos seus relacionamentos, consequentemente, ela vai ter uma imagem distorcida a respeito das pessoas que estão ao seu lado. Ela sempre vai se achar inferior aos demais, ela sempre vai se achar incompetente o suficiente para poder adquirir ou mesmo se posicionar, talvez como o Jean, como o Rogerinho. Eu nunca vou ser como eles, obviamente nós somos diferentes, mas assim, sempre com um olhar de inferioridade, e esse olhar de inferioridade, consequentemente, leva para uma autopiedade, ter cuidado de mim, se preocupar de mim, coitadinho de mim, E, obviamente, que a sua imagem a respeito de Deus vai ser distorcida. Vai achar que Deus é um Deus que faz a acepção de pessoas, vai achar que é um Deus assim, que ama mais alguns do que outros, vai achar que o amor de Deus ele não é incondicional, vai achar que o amor de Deus é condicional. Então, isso são imagens completamente distorcidas. E é justamente aí que Deus quer trabalhar para restaurar a sua imagem pessoal, quem eu sou, o meu valor como pessoa. Eu sei que sempre vão existir pessoas mais qualificadas do que eu, e eu sei que sempre vão existir pessoas menos qualificadas do que eu. Nem por isso eu vou me sentir superior a essas
e nem tampouco me sentir inferior às demais. Ou seja, eu tenho que entender que o meu valor, o meu espaço, o meu lugar, ele é real e é separado para Deus, né, e por Deus para isso, né? Então isso é muito importante. Uma outra coisa importante, Jean, dentro dessa questão que você colocou, é o quanto é mais fácil para nós buscarmos essa autoimagem positiva. Então, ir em contramão com os princípios desse mundo é muito mais difícil. Então, o poder de Deus, o poder do Evangelho é loucura para o homem. Então, quando você começa a buscar essa autoimagem, aquilo que você realmente é, começa a caminhar no sentido de restaurar aquilo que você realmente é e foi criado para ser, e resolve caminhar no sentido real, que é a busca daquilo que Deus fez, você vai andar na contramão desse mundo. Então, vão te chamar de louco, vão te chamar de fanático, vão falar que você agora, que fizeram uma lavagem cerebral em você. Por quê? Porque caminhar naquilo que é visível e caminhar na direção daquilo que seria o humano, de uma certa maneira, acaba sendo, no contexto que a gente vive, mais fácil. Então, por exemplo, é comum, igual o trecho que eu li, a pessoa procurar isso através de academias de ginástica, de cirurgias plásticas, de uma imagem exterior. Na realidade, aquilo que ela vê não é realmente quem ela é. Teve uma história de uma Miss Universo, por exemplo, ela era da Venezuela, candidatou e foi eleita Miss Universo. Ela passou por mais de 15 cirurgias corretivas antes de se tornar Miss. Na realidade, ela era uma Miss, mas ela se sentia assim, ela se via daquela maneira. Ela não era aquilo. Ela foi o produto do meio. Foi construída, Foi né? construída. E a sociedade vive construindo imagens à nossa volta que refletem coisas diferentes daquilo que Deus espera de nós. Sim. Mesmo dentro da igreja. Tem uma participação aqui, cuja pessoa não disse o nome, mas é de Belo Horizonte, tem o telefone registrado aqui, que vem de encontro exatamente a isso que está sendo dito aqui. A pessoa diz assim, participo da igreja, e ela cita o nome da igreja, eu vou preservar o nome da igreja para a gente não ter nenhum constrangimento. E ela diz, a igreja é fora de mão para eu ir. As pessoas que frequentam a igreja são muito bem-sucedidas, bem de vida. Eu sou muito simples, tenho 70 anos de idade. Fico sem assunto com as pessoas porque não tenho nada a ver com elas. As mulheres sempre falando em comprar alguma coisa. Os homens falando do seu trabalho. Isso pode ser timidez minha? Posso ser chamada de inibida? Certamente é uma senhora falando, né? Quer dizer, ela frequentando uma igreja e ela não se vê integrada naquela congregação, porque ela, quando olha à sua volta, vê um grupo, um público totalmente diferente daquilo que é a realidade dela. Né? A gente nem sabe também se é a realidade das pessoas. Exatamente. Né? Na verdade, muitas vezes, quando nós não nos sentimos parte, ou porque a gente percebe que está frequentando um ambiente que talvez o poder aquisitivo das pessoas é um poder mais alto, né? Ou às vezes até tem pessoas que não se adaptam em lugares onde o poder aquisitivo das pessoas é bem abaixo do seu. Na realidade, nesse aspecto, a gente precisa fazer uma análise, né? Ou seja, o que eu valorizo mais, o que realmente é importante para mim, né? O relacionamento com as pessoas ou vamos dizer assim, o nível social que elas vivem. E tem pessoas que têm uma facilidade incrível de se relacionar. Você acha que esse tipo de ambiente pode fomentar a autopiedade? Pode. E aí é que está. Justamente eu creio que muitas vezes a pessoa não consegue se relacionar por ela se achar justamente desqualificada ou dentro disso que eu abordei antes, né? A sua autoimagem ela é negativa, consequentemente ela não vai conseguir se relacionar com pessoas acima ou abaixo, então só no seu nível.
né? E na realidade a gente percebe que quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus ele ia em todos os ambientes, né? E ele era a mesma pessoa, embora a gente sabe que o ministério do Senhor Jesus ele expandiu justamente naqueles que estavam necessitados, mas ele entrou em ambientes, né, da alta sociedade e ali ele via, né, principalmente naquele momento quando Jesus se depara com aquele homem da barriga d'água, né, o hidrópico, né, ou seja, era um ambiente da alta sociedade. Né, e todo mundo só estava vendo, ou seja, as suas roupas, e a conversa provavelmente só era uma conversa de alta sociedade, e Jesus viu que a dor daquele homem, que por debaixo daquelas roupas bonitas, ali existia uma dor, né, que ele tentava camuflar com roupas boas e bonitas. Então, é importante você, respondendo diretamente, especificamente, você analisar qual é exatamente o seu valor como pessoa, né, e se de todo você, mesmo assim, você não consegue se relacionar nesse ambiente, busca de Deus um ambiente onde você se sinta à vontade, onde você vai se relacionar com as pessoas de uma forma tranquila, você não vai precisar nem usar máscaras, né, para poder ser aceito naquele ambiente, né, e você ser autêntico. Eu acho que isso é o mais importante na nossa vida, nós sermos autênticos. E quando nós somos autênticos e sabemos exatamente quem nós somos, você pode entrar nos palácios e você pode entrar nas casas mais simples e humildes, você vai ser a mesma pessoa e tratar as pessoas da mesma forma. Sim, porque aí o sentimento de autopiedade não vai existir, embora. Exatamente. Nós temos aqui uma outra participação, que a pessoa diz, não consegui minha carteira. Algumas participações que nos chegam, vale dizer aqui, elas não necessariamente estão dentro do tema do dia. Por quê? Porque ao longo de toda a semana as pessoas vão ligando, mesmo depois do horário do programa, e você pode fazer isso à vontade, né? Ligar, mandar mensagens pelo e-mail, pelo Twitter. Então, ao longo da semana, fora do horário do programa, as pessoas participam e a gente vai registrando essas participações ao longo dos programas seguintes. Tem uma participação da Neuza, aqui de BH, ela diz assim, não consegui tirar a minha carteira de motorista, todas as vezes que ia fazer exame me sentia mal. Né? Isso tem muito a ver também com a questão emocional, né? Será que esse sentimento de autopiedade, por exemplo, pode chegar ao ponto de atrapalhar a pessoa a conquistar alguma coisa, porque abala a sua estrutura emocional e ela perde o seu equilíbrio, perde o foco, porque ela não se vê capaz para tal coisa? Aí, Jean, a gente poderia agrupar a autopiedade a alguns outros autos. Por exemplo, a autossabotagem, a autoestima. Então, a pessoa, e independente disso, né, ver como ela se reage quando ela é cobrada. Isso é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a pessoa sabe que sabe, mas ela não se relaciona bem com nenhum mecanismo de cobrança. Ela não reage positivamente diante de pressão. Ela não é motivada por esse tipo de situação? Não, muito pelo contrário. Ela tem alguma coisa que faz ela paralisar. Desafio. Então, diante de um desafio, ela para. Né? Pode ser autopiedade? Sim. Ela entende que aquilo é muito maior do que ela não dá conta. Mas há determinadas situações, principalmente no caso de carteira de motorista, que não é o único caso. Então, uma senhora, né? Uma moça. Nesse caso, sim. Então, você tenha certeza que essa não é uma situação só sua. Essa é uma situação de muita gente. A própria pessoa que vai fazer o exame, ela já chega e entra dentro do carro para fazer o exame, ou até mesmo antes de entrar dentro do carro para fazer o exame, ela já vai te colocar numa situação de tensão. E essa é, inclusive, uma das estratégias. Então, por exemplo, você tentou a segunda, terceira, quarta vez, a pessoa vira para você e fala assim, pô, mas você está aqui de novo? Quem te falou que você vai passar? Então, essa é uma situação e que acontece. Infelizmente, elas acontecem. E aí a pessoa, mesmo sabendo, mesmo tendo se preparado, ela já não consegue nem ligar o carro. Entendeu? Então, são situações onde ela precisa aprender a lidar com os momentos de tensão. Né? Eu acho que, no caso específico, se você sabe que você sabe, fez todas as aulas, tem segurança quando não tem
um fiscalizador, né, diante de você, um avaliador. Então, comece a se preparar emocionalmente para esse momento, para esse tempo, porque isso também é extremamente importante. Você que está em casa pode participar com a gente, não é? Nós tivemos uma ligação de uma telespectadora, Germana, que pede oração pela sua mãe. No final do programa, viu, Germana, a gente vai orar por outras pessoas também que necessitam de oração, mas você pode interagir conosco no nosso assunto de hoje, autopiedade. Para quem está acompanhando o programa ao vivo, você pode ligar no nosso CAT, que é a Central de Atendimento ao Telespectador. É um atendimento eletrônico, por isso você precisa teclar a opção 1 e ouvir e responder as perguntas desse atendimento eletrônico, não é, até o fim, e a sua participação ela será registrada. Temos o telefone ao vivo, 3253-3320. Nesse telefone você interage diretamente aqui no nosso estúdio. E para quem acompanha o programa ao vivo ou reprisado, temos ainda Twitter e e-mail, que é @Clínica da Alma, e o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br. A autopiedade, ela tem um perfil de candidato que ela escolhe ou não? Poderia dizer, por exemplo, assim, pessoas com nível social X tendem a sofrer mais autopiedade, ou pessoas com grau de instrução tal, ou pessoas do sexo tal. Isso tem a ver ou não? Jean, infelizmente não. É igual o caso, por exemplo, a depressão. Depressão não é doença de rico, não é doença de gente nova, não é doença de gente velha. É uma situação que ela pode acometer a qualquer um e em qualquer momento. A autopiedade também, ela tem um processo que ela vai se desenvolver. Há algumas características, independente dos grupos. Então, eu entendi sua pergunta assim, existe um grupo de risco, né? Não. Pelo menos no sentido de diferenciação. E o grupo de risco seria aqueles que passaram por traumas profundos e mesmo traumas na infância ou ao longo da vida e que, de repente, esses traumas trouxeram uma distorção da sua imagem, daquilo que ela é. Então, aí sim, mas isso não quer dizer que há um número maior de mulheres ou um número maior de homens, um número maior de pessoas mais velhas, pobres, ricas, não. Depende muito de como você vê os obstáculos à sua frente e de como você se reage a esses obstáculos. Certamente um lar disfuncional é gatilho para esse tipo de situação, Sim. né? Exatamente. Um lar disfuncional, quando eu digo disfuncional, pode ser até um lar que tem ali todos os membros dentro de casa, o pai, a mãe e os filhos, mas que não vivem cada um cumprindo o seu papel da maneira correta, né, e respeitando uns aos outros da forma correta. Não estou pensando aqui só naquele tipo de lar onde falta uma das figuras. Sim. E aí a outra toma conta, etc. E tal. Então um lar disfuncional Sim. seria um disparador para isso. Uma outra questão interessante dentro dessa estrutura de convivência é quando nós temos carências não supridas e exercemos por necessidade de suprir essas carências, usamos a tática da manipulação. Então, a manipulação ela é uma característica bem interessante porque a pessoa acaba usando a autopiedade como mecanismo de manipular ou de alcançar os seus objetivos. Mas aí, por quê? Primeiro, porque ela já tinha um ambiente favorável à manipulação. E segundo, ela teve um conjunto de necessidades que no seu tempo devido não foram supridas ou que não foram supridas de maneira adequada. Então, ela vai compensar isso. Sim. Né? Então, esse seria uma outra característica bem interessante para esse grupo de risco. Exatamente. E um ambiente onde, por exemplo, houveram muitas cobranças, como o próprio Rogério já comentou, existe uma incidência muito grande da pessoa poder desenvolver isso. Porque normalmente quando a pessoa ela é cobrada, é estabelecido um nível, um padrão, talvez de excelência de algo que ela precisa alcançar, e ela vê que
o andar da sua vida e o caminhar, ela não consegue alcançar esse padrão, a tendência normalmente dela é começar a se cobrar e muitas vezes desenvolver então uma insegurança muito grande diante das circunstâncias da vida. E diante das circunstâncias, de repente aos olhos naturais, a pessoa percebe, para mim é inatingível isso. Então ela vai usar do expediente da autopiedade ou autocomiseração para justamente então usar então, desse mecanismo de manipulação para as pessoas terem pena dele ou dela, porque ela não consegue alcançar aquele alvo. Nós não estamos falando aqui de um lar sem regras, né? Nós Não. estamos falando de um ambiente com Precisa regras, existir, mas regras atingíveis, né? Regras tangíveis, sim. possíveis. O que você está falando é pessoas que são cobradas de coisas que elas não vão dar conta. É além daquilo que a pessoa tem condições de porque senão o outro extremo também vai trazer outros problemas. Porque limites precisam existir, É. né? Então, limite sim. Agora, quando é estabelecido um perfil, principalmente de lares, onde pais ou um dos pais, né, dos cônjuges, no caso, tem uma realidade de cobrança muito forte, de perfeccionismo, a tendência do perfeccionismo é afetar essas pessoas, os filhos todos, justamente com umas situações, várias outras, né? A própria rejeição, a própria vergonha, né? Por não conseguir atingir, né? E aí entra a questão da autopiedade. Vocês atendem muito lá na Clínica da Alma. Vale ressaltar aqui para quem ainda não sabe, o Clínica da Alma não é só um programa, né, na televisão, é um ministério que acontece na Igreja Batista da Lagoinha e acontece nas dependências da igreja, inclusive, né, e faz atendimentos ali ao longo de toda a semana. Você tem aí os contatos na sua tela que vão aparecer, você pode fazer contato, você pode ser atendido para quem está em Belo Horizonte, na Grande BH, né, você pode ser atendido ali pelo Ministério. Me fugiu aqui a pergunta que eu queria fazer. Então você vai lembrando da pergunta que eu vou falar aqui vou falar da nossa escola que fica à vontade. Vai iniciar agora no dia 3 de novembro a nossa escola de restauração, ou seja, uma nova turma, né? E é a última turma deste ano da escola de restauração, começa no dia 3 agora de novembro, né? Então, assim, você pode entrar em contato conosco, os nossos telefones, ou você que é aqui de Belo Horizonte, você pode ir diretamente lá na Central das Redes, onde funciona o Ministério, que é ali na rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar, que inclusive ali também vão funcionar as nossas aulas, sempre na segunda e terça-feira de cada semana. Nós vamos ter turmas à tarde e turmas à noite, né? Então, o nosso curso ele é modular, o módulo 1, 2, 3 e o 4. E cada módulo dura em torno de 45 dias, aproximadamente. Sempre na segunda e na terça-feira. Cada dia é um tema que é abordado dentro desses que nós temos aqui trabalhado já um ano e meio aproximadamente, né? São vários temas. Que é o módulo 1, quem já fez o 1 pode fazer o 2, assim sucessivamente até o 4. Então, nós queremos assim, desafiar você, animar você, né, estimulá-lo a poder participar da escola, porque se você, por exemplo, não pode à tarde, você pode fazer na turma da noite, que começa às 19h30 até às 21h30. E se você pode à tarde, prefere à tarde, então os nossos horários das 14 horas às 16 horas, e ali então nós vamos trabalhar cada dia um tema. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não quero fazer o curso para eu poder ajudar as pessoas, eu entendo que eu não fui chamado para isso. Mas a escola também, ela visa nós fazermos a análise da nossa vida, né? Porque quando você está ali estudando durante 2 horas, onde um tema é abordado e dissecado, aberto para você poder fazer perguntas, então a gente vai se encontrando, né? E nos finais de cada ministração, ou seja, de cada tema, existe uma ministração, oração sobre todos aqueles que estão ali participando. No decorrer dessa caminhada, muitos vão se identificando e muitos vão entendendo, puxa vida, eu gosto, eu amo essa área, quero interagir, quero me envolver, quero me especializar para poder atender e ajudar outras pessoas, talvez na sua própria comunidade, na sua própria igreja. Então, entre em contato lá, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, eu me lembrei da pergunta, se vocês teriam, nesses atendimentos que vocês fazem, algum exemplo concreto sobre autopiedade. Nós estamos falando sobre autopiedade hoje, né? Já comentamos várias coisas a respeito do assunto aqui, mas na prática, algum exemplo que vocês receberam lá na clínica? Sim. Nós temos alguns, Jean.
onde aí tem um diferencial. Normalmente, a pessoa ela chega e nós identificamos a autopiedade, mas agregado a outras circunstâncias que elas também precisam ser tratadas. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Lagoa Santa, que nós tivemos lá esse final de semana, no núcleo da Igreja Batista da Lagoinha, com o pastor Isaac. Foi muito bom ter estado aí com vocês. Um grande abraço para Lagoa Santa, um grande abraço para o pastor Isaac. E aí, voltando a um exemplo, um caso que eu atendi, uma moça com tudo para ser bem-sucedida na vida. Ela tinha feito um curso de odontologia, fez um curso de odontologia, nunca atuou como odontóloga. Ela fez um curso de psicologia e nunca atuou como psicóloga. E hoje, quando nós começamos a ministrar a respeito dessa pessoa, ela não se via capaz nem de uma coisa, nem de outra. Então, ela não se via capaz de exercer a odontologia, que ela fez o curso, ela não se via capaz de exercer a psicologia, que ela também fez o curso, como ela também não se encaixava em nenhuma profissão que ela pudesse virar e falar assim, eu me dou bem, eu gosto disso e vou fazer disso a minha profissão e tirar dessa profissão o meu sustento. Mesmo ela fazendo em alguns momentos aquilo que ela de alguma forma gostava, ela não conseguia tirar daquilo o seu sustento de forma integral. Então, ela não conseguia vencer as barreiras, ela não conseguia saber exatamente aquilo que ela precisava reconstruir e acreditar nela mesma. Então, a autoimagem que ela tinha dela é de que ela não tinha nenhuma condição, não somente para aquilo que ela se capacitou, mas também para qualquer outra dificuldade ou qualquer outra situação que viesse ser colocada diante dela. Então, é uma situação que, além da autoimagem, a gente teve que trabalhar a origem, as possíveis origens dessa situação e as possibilidades de mudança. Então, essa é um desafio. Então, a gente vai percebendo que a questão da autopiedade era só a ponta do iceberg. Nunca vem sozinha. Nunca vem sozinha. Essa é a questão. Bom, nós temos aqui mais participações. Primeiro, quero agradecer a Clarice de Belo Horizonte, que ela escreve dizendo: estou amando o programa pela primeira vez que ligo. Está maravilhoso, obrigado. Obrigado você, Clarice, por participar. Tem uma participação que não disse o nome, mas também de Belo Horizonte, escreve o seguinte: minha mãe reclama muito da vida, que está sem dinheiro e se lamenta muito por não ter as coisas. O que faço? Às vezes nem converso mais com ela porque sei que ela vai começar a se lamentar da vida. Não aguento mais ouvir. Essa participação quer saber o que faz. Eu posso te sugerir algo, Clarice, né? Não, essa não é a Clarice. A Clarice é que escreveu elogiando o programa. A outra não deixou o nome. Então, a minha sugestão para você leve a sua mãe até a Clínica da Alma. Dê um presente para ela, né? Ou você pode levá-la lá no Ministério, que funcionamos das 9 da manhã até as 18 horas, para ela poder preencher ali um formulário de aconselhamento que nós temos, para depois, posteriormente, chamá-la para poder ser atendido. Com certeza, existem várias situações na vida dela de infelicidade, muitas vezes baixa autoestima, talvez essa questão de sempre reclamar, de murmurar, né, está relacionado com a questão, sabe, com os olhos dela a respeito da vida. Mesmo que ela não seja uma cristã, mesmo que ela não conheça o Senhor, você pode levá-la lá. Né? Eu tenho certeza que tem áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, né? Precisam trazer talvez aí uma autoimagem, talvez ela está estabelecendo o seu valor em coisas, está estabelecendo o seu valor como indivíduo no dinheiro, nos bens materiais. Então a gente percebe que existe uma situação que precisa ser trabalhada. Então leve lá, né? Quem sabe você também pode participar junto com a sua mãe, né? E
fazer um questionário para você também, preenchimento de uma ficha. Eu tenho certeza que talvez as duas sendo trabalhadas e ministradas pelo Senhor vai mudar completamente o ambiente da casa, não é? O relacionamento vai ser restabelecido de uma forma equilibrada, não é? E talvez aí você possa olhar para sua mãe com outros olhos e a mãe também olhar para você com outros olhos e aí tudo ser transformado. Fica a dica, né? Temos uma outra participação de Belo Horizonte também que não escreve, não deixa o nome, dizendo o seguinte: gostaria de saber o que fazer quando existe autopiedade dentro de uma liderança. O que fazer? Devo confrontar o meu líder? Então, não sei dizer se é um homem ou se é uma mulher, mas vive essa situação de autopiedade na liderança. Olha, a questão do confronto, ela é necessária. A questão é, quem vai fazer esse confronto? Exato. Então, essa é uma outra questão que precisa ser avaliada. Se você entende que Deus está levantando você para fazer esse confronto, então busque de Deus as estratégias, Deus vai ser contigo, Deus vai te usar com graça e isso não vai gerar nenhuma situação constrangedora, porque Deus está te usando como ferramenta. Deus está te usando dentro dessa situação. E aí, a situação, com Deus nos usando, Deus resolve. Tá certo? Agora, se for você, eu quero repetir. Busque do Senhor muita sabedoria para isso. Porque não adianta só o confronto. O confronto tem que gerar cura. Exato. Então, se você vai e confronta, mas esse confronto não gera mudanças, então aí não resolveu. Né? Mas que o confronto é importante, Confrontar por confrontar não gera transformação, né? E o processo precisa gerar transformação na vida das pessoas, né? Exatamente. Muito bem, outras participações chegaram, né? E a gente vai conferir algumas aqui. A Isabel de Belo Horizonte, ela escreve assim: tenho 40 anos e desde pequena eu ouvia as crianças falando que eu era magrela e sempre cresci me achando inferior. Hoje me casei porque estava grávida. Hoje faço academia, fiz cirurgias e sinto um vazio dentro de mim. Não sou como queria ser. O caso dela não está relacionado com autopiedade, mas está relacionado com complexo de inferioridade. Então é uma outra dimensão aí que precisa ser trabalhada na sua vida. Se existe verdadeiramente essa situação, então precisa ser trabalhada. Então, assim, também te aconselho você nos procurar lá na Clínica da Alma para que você possa ser ministrada, né, e buscar essa raiz. Se a raiz foi isso, né, ou seja, essas chacotas, as brincadeiras e hoje nós chamamos de bullying, né, então precisa ser trabalhado isso na sua vida. Viu? Eu vou pedir a produção que coloque também, por favor, os telefones da Clínica da Alma, do Ministério Clínica da Alma. Isso. Porque nós temos participações aqui, inclusive, pedindo ajuda, como, por exemplo, cadê aqui? Deixa eu baixar, está aqui, vamos lá. A Cristina de Linhares, ela diz assim: Espírito Santo, estou passando por um processo de libertação que vem de muito tempo, da minha avó à minha mãe. Preciso de libertação. E ela diz: preciso muito de ajuda. Então, Cristina, ela pede até para a gente ligar para ela: olha, seria muito importante que você entrasse em contato com esse telefone da Clínica do Ministério Clínica da Alma, né, porque o atendimento é de 9 da manhã às 6 da tarde e você pode ser aconselhada pelo telefone também, viu? Então, a gente vai também incluir você aqui em oração já já. A Délcia pede oração pela filha Ana Laura, pela vida escolar dela e também pela vida espiritual. Já já vamos orar também, viu, Délcia? A Luzia, de BH, diz que é membro de Lagoinha, que o filho dela também era de Lagoinha, mas que está em abstinência de drogas, né? E passa um processo de muita bagunça dentro de casa, quebra as coisas dentro de casa, fica muito agitado. Então ela pede também ajuda, Luzia de Belo Horizonte.
A gente continua com os contatos aqui do Clínica da Alma na tela para vocês também ligarem no Clínica da Alma. Alguém que não se identifica, mas é daqui de BH, diz o seguinte: tem um chamado, mas por rebeldia não cumpri. Hoje estou enferma, a pessoa diz. Gostaria que os pastores comentassem sobre o assunto. Essa é uma situação que pode ocorrer. Aliás, a gente tem se deparado com várias pessoas com essa situação. A enfermidade é uma das, né? Ou seja, forma de Deus, né, tocar no coração da pessoa para ela poder voltar para o caminho original estabelecido por Deus. Né? Outras pessoas que não conseguem emplacar em nenhuma área, questão de desemprego, enfim, tem várias situações. Deus sabe como tratar com cada um. Então, na realidade, para você sair desse estágio, você tem que sair da rebeldia. Então, você tem que permitir que o Senhor toque no seu coração e haja um verdadeiro e genuíno arrependimento no seu coração para que você possa, então, experimentar essa graça abundante do Senhor na sua vida. Né? E você, então, se arrependa genuinamente disso e volte, né, para a direção, não é? Ou seja, você precisa se converter, né? Converter o caminho, a direção que você está seguindo, e você converte, faz uma conversão e volta para o caminho que você deveria estar andando. Né? Bom, tem uma outra pergunta aqui da Jaqueline, de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte: o fato de eu começar algo e não terminar tem a ver com autopiedade? Pode ter, Jean. O fato dela começar algo não é exclusivo uma situação de autopiedade, mas uma das características da autopiedade é a pessoa não conseguir vencer obstáculos. Ela não consegue se ver como uma pessoa capaz de fazer algo ou de ter algo, porque ela se vê inferior. Essa pode ser uma das atitudes que paralisam muita gente e muitas vezes a pessoa acaba ficando no meio do caminho. Mas isso também não é especificamente uma questão de autopiedade. Então, a pessoa ela pode ter outras situações que levam a isso. Né? Então, começar e não terminar. Ela não consegue ter motivação suficiente para chegar até o fim. Tá. E como é que a gente faz, então, para ajudar as pessoas que sofrem de autopiedade ou alguém que queira ajudar uma outra pessoa que tem autopiedade? Então, a primeira coisa é você começar realmente a ver quem você realmente é e saber que os obstáculos que estão diante de você, eles podem ser superados. E eles serão superados à medida que você for cada vez mais dependente em Deus. Não comece a construir por si só os seus próprios mecanismos. Uma das coisas que nós falamos aqui é que a autopiedade ela nos leva a uma rota de fuga. Nós passamos a criar personagens e passamos a estabelecer rotas de fuga, fugindo da realidade. Então, essa é a primeira coisa importante. Saber quem eu sou, saber qual é a minha realidade e saber aonde eu busco forças para superar as adversidades. Por isso, nós escolhemos o texto de hoje. Diga ao fraco: eu sou forte. Então, o Senhor, Ele te fortalece. Mesmo que você se veja fraco, o Senhor te faz forte. Amém. Nós vamos orar já, porque o programa está chegando ao fim. Para as pessoas que pediram oração, como, por exemplo, a Germana pediu oração para a mamãe dela. Tem aqui também a Cristina, né, que precisa de oração para ajudá-la ali com a situação da libertação. Também a Neide pede oração porque ela precisa de trabalhar e ela tem uma filha de 7 anos, pede ajuda por isso, né? Inclusive, Neide, se você precisar buscar oportunidades de emprego, né, na Lagoinha tem um culto toda segunda-feira, 7h30 da noite no Tabernáculo, o culto Bom Samaritano, onde nós disponibilizamos vagas de emprego. E aqui no De Tudo Um Pouco também, todos os dias nós mostramos as vagas disponíveis do Cine. Né? Também, cadê? Deixa eu pegar, tem um outro pedido de oração aqui que eu deixei guardado aqui. Vamos lá. A Délcia pede oração também pela filha dela, Ana Laura, e a Luzia pede oração pelo filho que está em crise de abstinência por causa da droga. Vamos orar por esses casos e também por aqueles que não tiveram a oportunidade de ligar, mas que estão do outro lado ali precisando de oração também.
Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a cada nome citado aqui, a cada situação vivida, a cada problema, Deus amado, que as pessoas estão envolvidas. Nós agora, Pai, pedimos pela Tua ação sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas, nas suas famílias, as suas casas, os seus relacionamentos, o relacionamento, Deus, delas consigo mesmas, com o próximo e contigo, Pai, possa ser restaurados, transformados, ó Deus amado, que verdadeiramente a ação sobrenatural do Teu Espírito alcance cada coração, cada mente, cada vida. Pai, nós abençoamos cada telespectador, nós abençoamos a cada um que vai assistir esse programa, Deus, reprisado, que a graça do Senhor, que não está limitada a tempo, a espaço, possa alcançar cada vida e cada vida ter uma experiência de saber exatamente quem são em Cristo Jesus e o valor que elas são para o Senhor.